Sabe qual é a maior mentira que te contam para quem quer aprender Linux? Que terminal é difícil, que é coisa de hacker, que tu precisa decorar 1000 comandos para conseguir usar. E isso é mentira. Hoje eu vou te mostrar uns 15 comandos que eu uso praticamente todo dia. E só eles sozinhos vão resolver praticamente tudo que tu precisa lidando com a administração básica de um servidor Linux. Esse é o episódio 1 da série Basic aqui no canal. Se tu tá começando agora no Linux, essa é a série para ti. Vai ter uma playlist aqui, só o beabá do Linux e gerenciamento e administração de Linux no geral. Bora lá? Então, antes de nós ir para os comandos, vamos só dar um contexto básico. O terminal nada mais é que uma interface de texto que tu fala com o sistema operacional. Então, tudo que tu faz no terminal é, vamos dizer, o level mais baixo que tem de tu interagir com o sistema. Ou seja, se tu não conseguir resolver uma coisa no terminal, não vai ter o lugar que tu consiga resolver. E no Linux, o terminal que a gente vai usar se chama Bash. E algumas distros mais modernas, eles estão usando ZSH, que é Z Shell, né, ou Z Shell, dependendo da pronúncia. Mas para ti que é iniciante, eles são praticamente iguais. Então beleza, vamos para os comandos. O comando pwd, que nada mais é que quer dizer Print Working Directory, ou seja, imprima o diretório corrente, né? Vai mostrar onde eu tô, que eu, no caso aqui eu tô em barra root. Então se eu mudar de diretório aqui, por exemplo, entrar em barra etc, OpenLDAP, pode ser OpenLDAP, digitar pwd, tu consegue ver o caminho inteiro da pasta que tu tá. Isso é útil quando tu tá trocando de diretório, ou tu tá num diretório que seja muito longo e tu precisa copiar esse diretório para fazer algum outro comando, ele vai te ajudar nesse caso. Vamos continuar nesse mesmo diretório que eu estava usando de exemplo, e vamos aprender o comando ls, que quer dizer list. No DOS seria o dir, né, que é para listar todos os arquivos e diretórios que tiver dentro de um diretório. Então vamos dar um ls aqui, e ele vai listar no caso aqui eu tenho uma pasta chamada certs, outro arquivo chamado ldap.conf e outra pasta chamada esquema. Se a gente digitar ls-l, que é de list, ele vai me listar uma lista com os atributos, ou seja, a quem pertence o diretório, quais são as permissões de execução, de escrita e de gravação que tem nesse diretório, nos arquivos, enfim, eu não vou entrar em detalhes nisso agora, fica para um outro vídeo, mas a gente consegue ter horário de criação e assim por diante. Se a gente digitar ls-l-lh de human, ele vai listar, aqui fica difícil de ver, mas se a gente tivesse um arquivo muito grande, deixa eu procurar um aqui. Aqui eu estou dentro do diretório pwd, estou dentro do /var /log, e aqui tem uns arquivos um pouco maiores. Quando eu digito ls-lh, ele vai me mostrar uma leitura de forma humana, ou seja, eu consigo ver que aqui é 4 mega, que esse arquivo tem 4 mega de tamanho, se for giga vai mostrar 1 G, aqui não tem nenhum de 1 giga, tá. E se for de tera vai mostrar T, e assim vai, porque se tu fizer só um ls-l, ele vai te mostrar em bytes, então fica mais difícil de tu interpretar, a não ser que tu fique contando as casas, para saber o que que é mega, o que que é giga e assim por diante. E por último, vamos voltar aqui para o diretório que a gente estava antes aqui, vamos voltar aqui para o barra temp. O último exemplo de ls é o ls espaço menos LA. O que que é o A? Ele mostra os diretórios ou arquivos ocultos. No Linux, se tu põe um ponto na frente de um arquivo ou de um diretório, ele se torna oculto. Então aqui, pode ver que ele tá listando os outros diretórios que a gente não enxergava antes de usar o LA. O próximo comando eu já mostrei aqui, né, se tu prestou atenção, tu já pegou, mas é o cd, que quer dizer change directory, ou seja, ele vai mudar o diretório que eu tô. Só que eu vou ensinar umas manhas aqui, tá? Vamos lá. Então é simples assim, eu tô dentro do temp, mas se eu quiser voltar pro minha, vamos dizer, pro meu diretório root, eu digito cd/root, ok. Mas tem uma outra maneira de fazer isso. Vamos voltar aqui no temp. Se eu digitar cd e der um till e der um enter, ele vai voltar para dentro do pwd/root. Por quê? Porque o till é o teu diretório local. Então, se tu precisa buscar um arquivo, vamos voltar aqui para o temp, ó. Vamos criar um arquivo teste.txt.
Então se eu voltar para dentro do temp, eu fizer assim, ó, copy, que é um outro aqui, outro comando, já vamos aprender aqui, til barra test.txt, deu um tab para preencher aqui. No Linux, dá um tab, ele se existir o arquivo, ele vai preencher até o fim, ou ele vai te perguntar, se tiver mais de um com um nome parecido, ele vai te perguntar qual tu quer escolher. Então dei o tab teste.txt, copiei para cá, para ponto, onde eu estou, né? E já funcionou. Então o til, ele vai sempre redirecionar para o teu home, a tua casa, o teu diretório, padrão do usuário que tu tiver logado. Outra manha do CD é assim, ó, vamos dizer, eu vou entrar aqui em cd barra open LDAP. Beleza. Daí agora, queria voltar pro último diretório que eu estava. Tudo bem, agora é fácil de lembrar, a gente estava no temp, é um diretório fácil de lembrar, mas imagina que fosse um diretório muito comprido, que tu não conseguia lembrar de cabeça, tu pode só digitar cd espaço menos e dar um enter, ele vai voltar, vai listar aqui para ti qual que era o diretório, temp, e vai voltar para esse diretório. Se eu fizer de novo, ele vai voltar para dentro de rtc barra opldap. Aqui, ó, foi para lá. Então, essa é uma maneira de tu jogar para cá e para lá. E o cd ponto, ponto, ele vai para o diretório atrás desse, né? Então a gente estava em OpenLDAP e ele foi para o etc. E acho que é meio óbvio, né? Mas então cd OpenLDAP, ele vai entrar no diretório que a gente estava mesmo agora. E agora vamos aprender como manipular um pouco de arquivos. Primeira coisa, se precisar criar um arquivo limpo, zerado, sem nada dentro. Simplesmente é como se fosse criar lá no Windows, lá um botão direito, novo arquivo, sei lá, um bloco de notas e clica fora ali, tá salvo. Existe o arquivo, tá limpinho. Tudo no Linux há mais de uma maneira, como quase tudo há mais uma maneira de fazer certa coisa. Então vamos dizer assim, a gente pode criar um arquivo, vamos entrar aqui no temp, a gente pode criar um arquivo aqui touch, que quer dizer toque, né? Touch, eu vou dizer temp.txt. Então se a gente der um ls-l, ele vai estar aqui, ó, temp.txt, que a gente criou agora há pouco. Mas tem uma maneira muito mais fácil, que é só tu digitar um sinal de maior e botar temp, vamos dizer, 2.txt. Então tá ali ele, ó, temp2.txt. Outra maneira que tu pode também criar um arquivo é já jogando uma string para dentro dele. Então a gente pode usar echo, que o que é o echo? Quando tu escreve echo e tu digita qualquer coisa, teste, ele vai jogar isso para a saída, a gente chama a saída do terminal. Então se tu escrever echo teste e botar um sinal de maior e criar o temp3.txt, quando a gente abrir esse arquivo, a gente vai lá ver, ó, o teste, tá ali, ó, o que a gente mandou para dentro dele. Para não complicar muito, vamos, vamos para a próxima. Próxima é mkdir, que é make directory, ou seja, criar um diretório. Vamos criar um diretório Bermudas, vai. Bermudas. A gente pode entrar nele aqui, Bermudas. Mas se tu precisar criar mais de um diretório, poderia ter feito mkdir -p, por exemplo, ti de Bermudas. Ele vai criar cd ti, você deu um ls aqui, ó, d ls Bermudas. Então ele criou os três. Quando tu quiser criar um path muito comprido, tu não precisa fazer um por um, né? mkdir, mkdir, mkdir. Vamos para um próximo aqui, rm, né? Apagar, remove. Então rm-rf, ele vai apagar, muita atenção, vai apagar sem te perguntar se tu tem certeza. Simplesmente tu é root, ou se tu tá num diretório como usuário teu que tu criou, ele vai mandar ver, não vai te perguntar. Então, vamos lá, TI, né, de Bermudas, ele vai apagar, o R é de recorrente e F é de force, então ele vai apagar recorrente sem me perguntar nada, ó, foi pro beleléu. Mas se tu fizer aqui, RM Bermudas, que é o outro diretório que a gente tinha criado antes, ele tá te dizendo que é um diretório, tu tem que botar o "-r", daí ele te pergunta a confirmação, porque eu não estou usando force agora. Você quer remover o diretório? Sim, quero remover. Beleza. Esse é o RM. Vamos criar de novo aqui o diretório para a gente trabalhar dentro dele. Vamos entrar dentro dele e eu vou criar agora eu vou fazer o seguinte, ó, onde é que eu tô? pwd, barra temp bermudas. Lembra que eu criei uns arquivos txt aqui embaixo? Então vamos lá, vamos começar a botar um pouquinho uma prática mais útil. Eu quero ver todos os arquivos txt que estão no diretório, no subdiretório de bermudas, ls, ponto, ponto, barra, asterisco, ponto, txt.
Ó, vai me listar. Então, eu tenho todos esses arquivos aqui para trabalhar. Eu vou ensinar agora para vocês o comando move, que é MV. Imagina que eu preciso mover somente o temp.txd para cá, então eu posso botar aqui ponto barra temp.txd espaço ponto, ou seja, que é onde eu tô. Ponto é o diretório local. Beleza. Copiou? Tá aqui o nosso temp.txt. E ainda sobre rm, nunca faça isso aqui, -rf barra. Isso aqui tá dizendo para apagar simplesmente todo o teu Linux, e ele não vai te perguntar, ele vai apagar. Pra ser sincero, nos dias de hoje, atuais, ele faz uma pergunta, porque isso aqui virou um meme, e algumas pessoas podem acabar mandando apagar o Linux sem saber o que estão fazendo, então hoje em dia ele confirma. Eu até fiz um vídeo sobre isso, testando isso, vou deixar aqui no card, dá uma assistida lá depois. Então o próximo arquivo é o cat, que serve para ler algum texto ou qualquer outra coisa. Então, imagem não, né, só texto. Então cat, aqui eu vou dar um tab, ele preencheu o tempo.txt, ele só pulou para a linha de baixo porque não tem nada dentro desse arquivo. Vamos editar esse arquivo. Olha, muita gente ensina o Nano para tu editar um arquivo de texto, eu nem tenho instalado, porque eu uso o VI, então é um pouquinho mais complicado. Eu tenho um vídeo bem antigo sobre manipulação do VI, eu vou fazer um novo, e vou deixar nessa playlist do Basic também. Mas basicamente aqui vamos só colocar um texto aqui, um texto de teste para hoje. Ponto. Vou salvar. E agora quando eu der o cat temp.txt, ele vai me listar o texto que eu tenho lá dentro. Mas então daí tu viu que imagina que nem eu tive que botar várias vezes para cima aqui para chegar no último comando que eu queria, né, que eu tinha que voltar no cat ali. Vou ensinar uma outra maneira, o pulo gato aqui. Quando tu quer repetir um último comando que tu fez e tu lembra: "Ah, foi o cat que eu fiz", é só tu botar uma exclamação e digitar cat. Ele vai puxar o último comando, ó, aqui é o comando que a gente rodou, e aqui foi o resultado já do comando. Por exemplo, o último ls que eu dei, acho que foi só assim, um ls simples, mas foi só um ls simples, mas se eu tivesse dado aqui um ls "-l", e daí feito qualquer outra coisa aqui, sair do diretório, voltar do diretório, eu botar agora ls, ele vai usar o "-l". Uma outra dica, talvez vocês não estejam preparados para isso ainda, mas essas pequenas coisas, no dia a dia, te facilita muito usar o terminal. Ó, se eu der um Ctrl R, ele vai entrar em modo de search. Então, se eu digitar cat aqui agora, ele vai me sugerir o último comando que eu usei usando o cat, que é o cat temp.txt. E se eu apertar, Ctrl R de novo, ele está buscando no meu histórico de comandos e tá mostrando o último arquivo, o último comando que eu rodei com cat, que foi eu estava lendo algum tutorial aqui. Tá? Então, essas coisas que no dia a dia vão facilitando. Outra maneira que tu tem de ler um arquivo é usando o comando less. Vamos botar aqui o tempo.txt e ele abre. Aqui não é um bom exemplo, vamos abrir um arquivo maior aqui. Ó, eu tô dando less barra var barra log, eu dei 2 tab e me listou todos os arquivos que eu tenho para escolher dentro desse diretório. Então eu vou abrir aqui pode ser o fail to ban. Pronto. Então aqui eu tenho um arquivo grande, ó, eu consigo rolar como se estivesse num editor de texto, só que ele não é editor de texto, ele é só de leitura. Então eu posso procurar por alguma coisa aqui, ó. Eu quero procurar por fail to ban, agora vai me listar todos. Então eu posso dar page up, page down, posso navegar dentro desse arquivo com esse comando chamado less. Outro comando que a gente usa todo dia é o grep, que é para tu buscar uma string dentro de um arquivo. Então, dentro do temp.txt, eu escrevi um texto de teste para hoje. Se eu limpar aqui, eu posso escrever grep hoje, temp.txt, ele vai me mostrar a linha que contém hoje dentro desse arquivo. Então, tá ali. Isso fica muito fácil quando tá normalmente num arquivo de log, tá procurando algum erro, algum IP, alguma coisa assim, tu pode procurar por essa opção aí. Como eu disse, no Linux tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então, só para vocês entenderem um pouquinho a lógica, se eu der um cat no temp.txt, ou seja, eu estou lendo o arquivo, essa saída, quando eu dou o enter aqui, o return, essa saída que ele joga na tela aqui é esse um texto de teste para hoje,
é a saída para o terminal. Eu posso pegar essa saída e jogar para dentro de um grep. Isso aqui não faz muito sentido, porque eu rodo o grep antes ali, essa aqui, vamos dizer assim, é uma pesquisa muito mais limpa essa aqui que eu fiz. Mas para vocês entenderem o conceito que tu pode concatenar uma informação de saída de um arquivo para de um comando para outro, uma ideia legal de aprender. Então grep hoje é isso aí. E beleza, vai me dar o mesmo resultado que deu lá em cima, essa aqui, dessa linha aqui, né. No grep, tu pode também, evitar de ver uma palavra. Então posso fazer assim, ó, grep tempo.txt menos v hoje. Não, ao contrário, desculpa. Menos v hoje, tempo.txt. Ou seja, eu não quero que liste nenhuma linha que tenha hoje, somente o resto. Ele vai mostrar o resto do texto mesmo, menos aquela linha que tinha para hoje. O grep, tu também pode usar a opção "-r", que é para recursivo. Então, se eu volto para o diretório aqui, eu ponho grep "-r" hoje, em bermudas, asterisco aqui, eu nem precisava ser asterisco, ele vai me mostrar o nome do arquivo que ele encontrou, a palavra hoje, e o texto, a linha, no caso. E se tu precisa procurar um arquivo dentro do diretório, vamos lá, vamos criar um arquivo bem sacana aqui, ó. Dentro de bermudas, eu vou criar um arquivo chamado senhas.txt. Então vamos dizer que eu não sei onde está. Eu vou voltar aqui para a raiz do meu Linux, eu vou digitar find ponto. Daí eu vou usar esse pipe que nem a gente usou aqui em cima para concatenar toda a informação que o find voltar para mim. Eu vou dar o grep e vou procurar por senhas.txt. Ou seja, aqui ele está procurando em todo o sistema operacional do Linux, onde existe um arquivo chamado senhas.txt. Eu esqueci o quanto é lento esse meu disco, que eu não estou no SSD. Então, vamos facilitar essa minha busca. Como eu sei onde está, eu posso digitar aqui, eu quero, em vez de ponto, eu vou botar barra, está dentro do barra temp. Então, vamos dizer, eu quero procurar tudo que tenha dentro do barra temp que chame senhas.txt, tá ali, eu encontrei. Agora um pouquinho mais falando sobre o sistema, tem 2 comandos que tu pode ver para usar para ver os processos que estão rodando no Linux. Um deles é o top, que é uma versão antiga e bem simples é tipo um gerenciador de tarefas, né, do Windows. Então aqui tu consegue ver qual usuário está rodando, qual usuário, a prioridade do processo, o tempo que ele está rodando e qual o nome do comando que está sendo rodado. E se a gente apertar a tecla 1, ele vai me listar quantos processador tu tem e qual que é o uso de cada um deles. Enfim, ele te mostra aqui o tempo que o servidor está ligado, a carga do servidor. Tem um que é mais moderno, que chama HTOP. Esse já é um pouco mais moderno. Claro que a minha tela está um pouco grande, mas quando tu usa uma tela um pouco menor, eu estou usando a letra grande para ficar mais fácil para a leitura de vocês. Ele faz um gráfico bem bonito aqui de uso de memória e CPU, então fica bem fácil de acompanhar o que tá. E tu pode usar aqui esses atalhos aqui embaixo, ó, F6 para, vamos dizer, eu quero ver só consumo de memória em primeiro lugar, o que está consumindo mais memória, ó. A percentagem de memória. Então, aqui o meu Uptime Kuma tá usando muito mais memória, inclusive bastante. E assim tu vai, né, gerenciando. Seguindo em frente, tem o df-h, H de novo de human, que nem a gente usou no ls lá no começo, que ele vai listar as partições que tu tem no Linux, quanto está usando, quanto tem disponível, available é quanto tem disponível e utilizado, né? E quanto tu tem utilizado em porcentagem também, se caso tu usou todo o teu disco. E tem outra que é o df-i, que ele mostra de inodes, um pouquinho mais avançado, talvez vamos deixar isso para a próxima. Outro legal é o history. Então tu pode usar, em vez de usar Ctrl R para procurar no teu histórico, tu pode digitar history e ele vai te listar todos os comandos que tu usou recentemente, que é aqui os que a gente estava testando. Então basicamente é isso aí, tu não precisa decorar tudo, saber tudo de cor, mas a ideia é que tu vá treinando aos poucos e cada dia tu vai ver que o terminal fica mais fácil e tu vai preferir estar no terminal do que estar em alguma interface gráfica aí que às vezes tu faz alguma coisa e não te mostra nenhum erro, tu fica meio sem saber o que está acontecendo. No terminal, normalmente os erros aparecem mais, os logs, né, de erro, e fica mais fácil de tu conseguir mitigar e resolver os problemas do dia a dia. Tá bom? Espero ter ajudado. Se tu chegou até aqui, escreve para mim no comentário qual que é a distro que tu usa ou que é a distro que tu tá pensando em usar, que eu queria saber. Valeu, até mais.